Há quase 100 anos, a mensagem do poder transformador da Palavra de Deus vem sendo proclamada pelos gideões e pelas igrejas. A parceria entre os gideões e as igrejas locais tem feito com que as Escrituras estejam sendo levadas para as partes mais distantes do mundo. O privilégio de compartilhar a mensagem dos gideões na igreja tem a ver com a dimensão da responsabilidade. Quando um gideão é convidado para subir ao púlpito de uma igreja, ele está representando um dinâmico ministério internacional, assim como a multidão de gideões que vieram antes dele. Homens nobres e visionários pavimentaram o caminho dos gideões mensageiros de hoje. E hoje podemos levar adiante essa tarefa neste novo milênio. O ambiente do culto hoje lembra muito pouco daquele encontrado pelos gideões em décadas passadas. Um estilo menos formal caracteriza muitas igrejas modernas. A mídia também desempenha um papel importante no culto, assim como o vídeo e o PowerPoint, que vêm sendo usados com frequência cada vez maior para substituir inários tradicionais e para dar apoio visual às mensagens. Agora, mais do que nunca, temos que apresentar mensagens convincentes e bem preparadas. Para os mensageiros gideões, o futuro apresenta oportunidades incríveis para expandir o reino de Deus através do ministério dos gideões. Nosso desafio, nosso alvo, nosso objetivo é marchar avante com o compromisso à excelência. Que Deus nos chame e nos prepare para servi-lo, assim como os nossos associados. Não é surpreendente que as primeiras coisas que dizemos quando assumimos um púlpito estão entre as mais importantes? Temos que sentir que é preciso aquecer o auditório. Precisamos iniciar a mensagem com algo breve, incisivo e que prenda a atenção. Tudo bem, eu vou para casa. Isso prendeu a minha atenção. Notem que o orador não agradeceu ao pastor nem iniciou a mensagem com conversa superficial. Pastor, antes de iniciar, eu quero dizer primeiro que é um grande privilégio ter a oportunidade de compartilhar com o senhor e sua bela congregação esta manhã, e é muito bom me reunir com pessoas tão boas e compartilhar algo que significou muito ao longo desses anos. Não. Embora possamos pensar que seja uma maneira polida de estabelecer uma ligação. Ao começar dessa forma, é mais provável que se perca a atenção da congregação. A questão é atingir o objetivo. Em uma apresentação com excelência, vai-se diretamente àquilo que as pessoas desejam saber sobre a mensagem gideônica: os testemunhos. A experiência nos ensinou que contar testemunhos sobre o trabalho dos gideões é a maneira mais eficaz de prender e motivar as plateias. Por isso, não se veja como um professor, seja um contador de histórias. Note como o contador de histórias conta um testemunho de impacto. Tudo bem, eu vou para casa. Foi como uma moça disse ao seu namorado na República Central Africana. Tudo começou porque ele ia fazer uma viagem de negócios e tinha uma decisão muito importante a tomar. Levaria a esposa ou a namorada? A esposa, a namorada... E resolveu levar a namorada. Ao chegar ao hotel, ela desfez as malas e ele estava lá sentado. Quando notou um livro azul em uma mesa e ele o pegou. Era um Novo Testamento, colocado pelos gideões. Eu não sei que versículo ele leu, mas em questão de minutos, ele se convenceu de seu pecado. E quando a garota disse que já havia guardado tudo, ele olhou para ela e disse: "Não podemos estar aqui desse jeito. Isso é errado." E então ela disse: "Tudo bem, eu vou para casa." Ela refez a mala, chamou um táxi e foi embora. E o homem teve que ficar para seus compromissos, mas em cada momento livre que teve, ele leu aquele Novo Testamento. Quando foi para casa, levou o Novo Testamento com ele. E assim que chegou em casa, ele correu para procurar o pastor de uma igreja cristã evangélica próxima e perguntou a ele: "Pode me contar sobre um homem chamado Jesus sobre o qual tenho lido nesse livro?" Hoje, esse homem e sua família são cristãos. E o homem também é Gideão. O que mais notaram em relação a essa história? É um testemunho de salvação. E há uma ligação clara com uma escritura colocada pelos gideões. Após termos compartilhado o primeiro testemunho que suscita a atenção da congregação, devemos compartilhar informação sobre os gideões. As informações sobre os gideões devem comunicar quem somos, o que fazemos e por que fazemos isso.
Devemos comunicar a eficácia de nosso ministério sem que isso sobrecarregue a congregação com estatísticas. Também devemos nos certificar de que a glória é atribuída a Deus e não aos gideões. Lembrem-se de que devem apresentar esta parte de forma simples. Os Gideões Internacionais é uma associação de homens de negócios e profissionais cristãos nascidos de novo. Desde 1899, nossa finalidade é compartilhar o Evangelho com o mundo. Hoje em dia, estamos organizados em mais de 180 países e publicamos as Escrituras em mais de 80 idiomas. Colocamos a Bíblia em caminhos conhecidos do trânsito da vida. Locais como hotéis, motéis, hospitais e casas de recuperação. Também distribuímos o Novo Testamento para alunos de escolas e de universidades, a presos e ao pessoal da polícia, bombeiros e da área médica, assim como a muitos homens e mulheres das Forças Armadas. Como membros das igrejas locais, os Gideões visitam as congregações para lhes contar como Deus está usando as sementes que estão sendo plantadas. Somos uma extensão da igreja local que trabalha em parceria com líderes como vocês ao redor do mundo. Pela graça de Deus, colocamos e distribuímos mais de 63 milhões de escrituras no ano passado. E desde 1908 já colocamos mais de 1,2 bilhões de escrituras pelo mundo. Vocês também podem ter interesse em saber que distribuímos centenas de milhares de testamentos para militares no Oriente Médio, inclusive no Iraque. A promessa de Isaías 55:11 está sendo cumprida e a palavra de Deus não voltará vazia na medida em que homens, mulheres e crianças vêm a Cristo através de uma escritura colocada por um Gideão. Após as informações sobre os Gideões, uma mensagem eficaz deve fazer uma transição direta para outro testemunho. Por ser uma parte tão importante de uma mensagem dos Gideões, falemos mais a respeito do uso eficaz dos testemunhos. Primeiro, é melhor usar várias histórias curtas do que 1 ou 2 testemunhos mais longos. O testemunho curto mantém a atenção da congregação e são mais fáceis de serem acompanhados. Outra maneira para não confundir a plateia é evitar os jargões. Nós, Gideões, temos maneiras diferentes de nos referir a testemunhos e não podemos confundir o auditório usando terminologia com a qual não estão familiarizados. Um de meus retornos favoritos do meu campo é sobre o que aconteceu em uma noite fria e chuvosa com uma família e que mudou a vida dela para sempre. Precisamos nos ater a termos e citações que eles entendam. Gostaria de compartilhar mais alguns testemunhos com vocês. Porque os testemunhos são tão importantes para apresentações de sucesso, temos que evitar simplesmente lê-las. Os outros entraram onde encontraram um homem mais velho. Ele também chorava. Aquele ali é o meu filho, disse ele. Lembrem-se, estamos pretendendo ser contadores de histórias. Aquele ali é o meu filho, ele disse. Eu nunca ouvi chorar antes. Vocês precisam me contar sobre este homem chamado Jesus. Naquele dia, tanto o pai quanto o filho receberam Cristo como Salvador deles. O uso eficaz de histórias também significa compartilhar testemunhos de diferentes áreas de distribuição. Em El Salvador, foram distribuídos Novos Testamentos a crianças em uma escola. Enquanto estava no exército, ele recebeu um Novo Testamento dos Gideões. Elliot passou 3 dias naquele quarto de hotel lendo a Bíblia. Ouçam este testemunho de um preso na Bielorrússia. E ele recebeu... Os testemunhos são importantes, mas eles sozinhos não asseguram uma ótima mensagem. Para realizar uma mensagem eficaz, devemos também lembrar de regras fundamentais de se falar em público. Notem a postura de nosso orador, sua pronúncia clara e precisa, e seu olhar que nos fita confiante e sorridente. Durante anos, ele viajou pelo mundo em busca de seu próprio sucesso, se envolvendo em todo tipo de atividades imorais. Ele estava até fora de casa, enquanto a esposa lutava para criar seus 2 netos e enfrentar um câncer de mama, ao mesmo tempo. Ser um bom contador de histórias e fazer uma apresentação profissional também envolve o uso apropriado de gestos de mão que ilustrem o testemunho sem serem dramáticos demais. E deve haver uma modificação de sua inflexão de voz para manter o interesse. Ele a derrubou no chão, tentando chutá-la para debaixo da cama, mas ele não conseguiu porque a cama era sólida e ia até o chão. E a Bíblia ainda estava aberta. Quando Elliot a pegou, ele leu em João 14:27. Devemos também estar cientes das inúmeras violações das regras fundamentais de se falar em público. A utilização de piadas não é adequada em uma mensagem dos Gideões. Já ouviram aquela sobre o Gideão que ficou preso em uma ilha deserta? Também não é nem um pouco adequado a um mensageiro se referir a pessoas que ele conheça na plateia.
Estou vendo o velho Bob Hankinson hoje aqui. Ele está profundamente envolvido com o Rotary local. Bob vai adorar esses testemunhos. Sabendo que nosso propósito é compartilhar testemunhos sobre a obra de Deus através da distribuição de escrituras, temos que lembrar de não mencionar questões doutrinárias. E precisamos lembrar que não estamos ali para pregar. Tenhamos piedade da pobre alma que está aqui hoje, cujo coração está tão endurecido que ele provavelmente ignorará a verdade que estou compartilhando, mesmo à custa de seu próprio bem-estar espiritual. Lembre-se também de não levar para o púlpito mais do que 2 escrituras com você. Dois modelos devem ser o máximo a se referir durante uma mensagem. Estas são coisas simples, mas que vale a pena mencionar. Os Gideões Internacionais Ao falar, não fale desde depressa 1899, demais, nossa finalidade. não masque chicletes Colocamos a Bíblia e não hotéis pare e para motéis. beber água. Além disso, não pareça que está se segurando ao pódio para se manter. Se você se sente A promessa inconfortável, é de a Isaías congregação se 55:11 sentirá está pouco à sendo vontade. cumprida. Um último ponto, mas que é essencial sobre os fundamentos. Não ultrapasse o tempo. Se há uma maneira de garantirmos que não seremos mais convidados a ir a uma igreja, essa maneira é abusar do tempo que nos foi dado para a mensagem. Um mensageiro Gideão precisa fazer sua mensagem dentro do tempo designado pelo pastor. No passado, muitos ignoraram esse tipo de cortesia básica. Se tiver dúvidas, sempre erre usando menos tempo do que aquele que lhe foi atribuído. Por favor, preste atenção a esse ponto-chave para honrar o compromisso com quem nos convidou a compartilhar seu púlpito. Fazer uma mensagem eficaz também significa dar atenção cuidadosa à sua aparência. Nossas regras costumam respeitar o vestuário local, e isso inclui roupas sociais nos vários países, como o exemplo apresentado aqui. Em países ocidentais, seu traje deve ser aprovado antecipadamente pelo pastor. E talvez um terno ou um paletó e gravata, como o nosso mensageiro está usando, ou um esporte fino, como eu estou usando agora. Pode até haver ocasiões em que nos comuniquemos de forma mais eficaz com a plateia se tirarmos nossos paletós. Os mensageiros gideões atualmente podem utilizar o PowerPoint em sua mensagem para torná-la mais dinâmica e atraente. O PowerPoint pode ser uma maneira eficaz de todos participarem da mensagem dos Gideões. Mas o essencial ao usar o PowerPoint em uma mensagem não é tornar a mensagem voltada para o PowerPoint em si, mas ele deve ser um aspecto secundário que acrescenta, mas que não toma conta da mensagem. Nós fornecemos uma seleção excelente de imagens aprovadas na Biblioteca Gideônica. Uma mensagem de PowerPoint só deve incluir essas imagens. Algumas coisas para lembrar sobre o PowerPoint. Não adicionar música ao seu PowerPoint e jamais dar ao pastor uma cópia de sua mensagem PowerPoint para que seja apresentada sem o Gideão. E também não se refira a seus slides em sua mensagem. Verão sobre o que estou falando no próximo slide. Essa imagem não emociona vocês? Lute contra a tentação de anunciar os slides. O seguinte. E talvez o mais importante, não interrompa a sua mensagem caso o PowerPoint pare de funcionar. Pode avançar para o próximo slide. Agora seria uma boa hora para mostrar a próxima informação. Muito bem, estamos com uma pequena dificuldade técnica aqui, não é mesmo? Acrescentar o PowerPoint a uma mensagem pode ser um pouco intimidante no início. Porém, por favor, considerem seu impacto potencial, especialmente no ambiente de louvor atual. Como na noite em que Elliot Esowitz pretendia se matar. Era noite de Natal e a esposa dele não o havia deixado entrar em casa. Quem poderia culpá-la? Ele não havia sido um bom pai, nem marido. Durante anos, ele havia viajado pelo mundo em busca de seu próprio sucesso e havia se envolvido em todo tipo de atividades imorais. Ele estava até fora de casa enquanto a esposa lutava para criar seus 2 netos e enfrentar um câncer de mama ao mesmo tempo. Então, lá estava Elliot em um quarto de hotel, na véspera de Natal, com uma arma. Mas sobre a TV, havia uma Bíblia dos Gideões aberta. E isso irritou Elliot. Ele a derrubou no chão, tentou chutá-la para debaixo da cama, mas ele não conseguiu, porque a cama era sólida e até o chão. E a Bíblia ainda estava aberta.
Se estivermos ou não usando o PowerPoint, um dos aspectos essenciais de uma excelente mensagem dos Gideões é uma transição suave do contar testemunhos para o encerramento. E, novamente, faremos bem se tornarmos isso simples. E estimamos que haja pelo menos 600 mil alunos de escolas esperando novos testamentos. Então, quando será que voltaremos? Para onde iremos a seguir? Mesmo que estejamos distribuindo ou colocando 2 novos testamentos a cada segundo, a necessidade é ainda maior. Podem estar se perguntando como ajudar. Quando fazemos a transição adequada para o fechamento, é importante primeiro mencionar o que é mais importante. Nossa necessidade número 1 é a oração. Por favor, orem por um fluxo constante de fundos para a compra de escrituras e pela abertura de portas em países e comunidades que mais precisam delas. Por favor, não deixe de combinar com o pastor como serão levantadas as ofertas antes de sua mensagem. Então, pastor, como acha que devemos fazer com relação a... Acho que seria bom fazer a coleta agora. Uma vez que ficou acertado que haverá uma oferta, precisamos de um forte apelo, mas sem constranger. Não devemos ser agressivos demais. É possível ser ambas as coisas, convincente e educado. E se Deus colocou isso em seu coração, eu pediria que pensassem em fazer uma doação financeira. Cada escritura que distribuímos, cada história de salvação, é resultado da generosidade de alguém como você. E, finalmente, na conclusão de nossa mensagem, precisamos dizer obrigado de forma breve e concisa. Pastor, obrigado por essa oportunidade para compartilhar sobre o Ministério Mundial dos Gideões Internacionais. Congregação, obrigado por sua atenção. Foi um privilégio participar do seu culto de louvor hoje. Deus os abençoe. Quando subimos ao púlpito como convidados de uma igreja local, levamos conosco uma enorme responsabilidade. Precisamos continuar a nos dar conta de que representamos o reino e o ministério dos Gideões. E isso requer um compromisso com a excelência. Na verdade, nem todos nós temos a habilidade necessária para ser um mensageiro Gideão. Mas para aqueles dentre vocês que sentem esse apelo de compartilhar o entusiasmo da obra dos Gideões, podemos nos tornar mensageiros qualificados através da oração, da preparação e da prática. Não há dúvidas de que se tornar um mensageiro dos Gideões cada vez mais se torna um papel exigente. Mas que oportunidade gloriosa temos a de chegar nas igrejas locais e relatar as transformações de vidas que ocorrem quando as escrituras são distribuídas nesse mundo perdido e necessitado. Que Deus nos conceda o que for necessário para representá-lo bem quando formos chamados a levar uma mensagem gideônica.